Depois de um contundente discurso do Trump criticando a postura dos europeus, temos a informação que após uma reunião entre Trump e Mark Rutte, liderança da OTAN, foi estabelecido um acordo entre Estados Unidos, Dinamarca e Groenlândia, que, segundo os Estados Unidos, respeita tanto os interesses europeus como também os interesses dos Estados Unidos. Vamos identificar aqui exatamente como que é essa proposta, quais são os reais objetivos e como que vai se dar essa conquista dos Estados Unidos da Groenlândia e se de fato isso apara todas as arestas entre a União Europeia e os Estados Unidos. Lembrando que uma reunião de emergência de líderes europeus, também tratando sobre a soberania da Groenlândia, continua marcada e temos informações da União Europeia fechando alianças de defesa e blocos comerciais com outras regiões do mundo, mas, claro, o protecionismo europeu também boicotando o acordo Mercosul-União Europeia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente teve uma informação que foi muito surpreendente, que foi, de fato, um acordo. Os Estados Unidos até cancelaram as tarifas que seriam aplicadas contra uma série de países europeus, porque os países europeus alegaram que não iam ceder a Groenlândia para os Estados Unidos, os americanos alegaram que isso feria a soberania e a segurança nacional dos Estados Unidos, então analisaram e colocaram tarifas de 10% a 25%, essas tarifas foram retiradas. Eu juro para vocês, tá? Até um desabafo, eu tinha gravado um vídeo para colocar para vocês às 8 horas da noite, essa notícia saiu por volta, do finalzinho da tarde, falei, meu Deus, vou ter que retirar, por quê? Porque geopolítica, assim, é a fotografia do momento, ainda mais com o Trump na presidência, que é um cara completamente instável, a gente não sabe exatamente quais são os rumos que os Estados Unidos vai seguir, que é a principal potência econômica mundial, então eu tive que cancelar, a postagem do vídeo para vocês, porque a geopolítica mudou. O que a gente tem da fotografia do momento é que o Trump, ele fez um pronunciamento ontem, falou bastante sobre uma série de temas, Falou aqui que a China tem um excelente presidente, falou também sobre as questões energéticas, citando que os chineses eles são muito espertos porque eles não usam energia eólica, mas ficam vendendo as suas pás de energia eólica para outros países, criticou bastante os europeus, por exemplo, ele falou lá suas palavras, que ele não vai precisar usar força na Groenlândia, que ele não queria usar força e que não vai usar força, e que tudo que os Estados Unidos estão pedindo é um acesso à Groenlândia. Ou seja, ele já tinha identificado que, apesar das ameaças que tinham sido feitas no passado, que ele não usaria força para dominar a Groenlândia. Depois ele falou que a Dinamarca foi totalmente ingrata, que os Estados Unidos deveriam ter ficado com o controle da Groenlândia quando os Estados Unidos ocuparam aquela região para proteger as tropas da Alemanha, só que eles devolveram para a Dinamarca, o que é uma meia-verdade, Porque a gente sabe que a Dinamarca ela foi invadida pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e em 1941 foi fechado um acordo de defesa da Groenlândia, em que transformou aquela ilha numa espécie de protetorado, até porque os americanos tinham medo de uma expansão do eixo ali durante a Segunda Guerra Mundial, e os americanos colocaram ali militares, tudo tal, mas não é que os Estados Unidos teve soberania sobre a ilha. Inclusive o documento assinado pelos dois países, Dinamarca e Estados Unidos, garantia que a ilha continuava sendo da Groenlândia. Tanto que o Harry Truman, em 46, ele faz uma proposta oferecendo 100 milhões de dólares para adquirir a Groenlândia frente à Dinamarca. A Dinamarca recusa, mas na década de 50, bem no comecinho, os Estados Unidos constroem bases militares ali no território. Como eu falei para vocês, a Dinamarca é uma histórica aliada dos Estados Unidos, principalmente do ponto de vista militar. Quando a gente tem, por exemplo, as intervenções que a OTAN faz em nome dos Estados Unidos pós o dia 11 de setembro, a Dinamarca foi o país que mais perdeu militares per capita, auxiliando os interesses norte-americanos.
Falou também que se não fosse pelos Estados Unidos, vários aqui estariam falando alemão e um pouquinho de japonês, alegando que os países europeus estavam sendo totalmente ingratos. Ou seja, apesar de ter amenizado um pouco o tom, ele ainda falava que a Groenlândia era uma questão de segurança nacional e que a OTAN deveria sim ceder o território para os Estados Unidos porque não tinha capacidade de defesa, alegando que os europeus estão correndo para o caminho errado, estão indo para o caminho errado. Pois bem, passado um tempo, como eu falei para vocês, foi colocado que os Estados Unidos tinham fechado um acordo com a Groenlândia e que esse tratado atendia os interesses dos Estados Unidos e da Europa. Ele até anunciou que aquelas tarifas que tinham sido aplicadas de 10 iam chegar a 25% em junho e iam ser retiradas. Poxa, mais um acordo? Como que vai funcionar esse acordo? Quer dizer, então, que finalmente a Dinamarca aceitou conceder a Groenlândia para os Estados Unidos? Pois bem, tivemos declarações da Mette Frederiksen, que é a chefe de governo da Dinamarca, do próprio Mark Rutte da OTAN, garantindo que não, que a Dinamarca não ofereceu a soberania da Groenlândia, que isso não está em discussão e nunca esteve. Professor, se o Trump falou que atende os interesses americanos e atende os interesses europeus e não teve o fim da soberania da Dinamarca sobre a ilha, como que vai ficar esse acordo? Oficialmente falando, isso não está claro. Porque o Trump ele falou que é um acordo complexo e que ele daria maiores detalhamentos, maiores informações em um futuro próximo. Tenho até medo, né, que enquanto eu esteja gravando, ele já tenha oferecido mais planos aqui para vocês. Mas a fotografia do momento, o que a gente tem é o New York Times, que ouvindo fontes internas do governo americano, apresentou qual foi a proposta ali que foi colocada e que foi aceita pela OTAN e pelos países europeus. Realmente, o território vai continuar com a Groenlândia, com a Dinamarca, né? Excetuando algumas partes do território. Segundo o plano apresentado, os Estados Unidos, eles vão ter algumas porções de terra dentro da Groenlândia, onde eles vão poder colocar suas bases militares e estabelecer os seus centros logísticos militares, até para o objetivo que eles têm, que segundo o pensamento dos Estados Unidos é a questão do Domo de Ouro, uma redoma para impedir ataque com mísseis balísticos intercontinentais, que convenhamos, eu acho que China e Rússia estão bastante insatisfeitos, porque conta também com equipamentos no espaço voltados para o espaço terrestre da China, da Rússia, para os inimigos geopolíticos, que, claro, os americanos alegam que é para defesa, mas com certeza poderia ser utilizado também para ataque. Mas ficaria mais ou menos, a própria mídia coloca, como é feito o acordo com Chipre e Reino Unido. O Chipre, que é um país que já tem forte influência, parte da Turquia, parte da Grécia, mas também conta com 2 territórios ali que pertencem aos britânicos. Existe uma salvaguarda militar, uma salvaguarda territorial, mas a ilha tem uma relativa autonomia, excetuando naqueles 2 pontos. A gente pode fazer uma espécie de comparação também com Guantánamo, que é uma base militar americana no território de Cuba. Além disso, os Estados Unidos, eles vão ter preferência e ingerência, vão poder falar com quem a Groenlândia pode ou não pode, e estabelecer relações de exploração mineral, minerais estratégicos, tanto do ponto de vista do mar, que existem muitos combustíveis fósseis, como também do ponto de vista continental, já que existe lítio e outros minerais estratégicos, e os americanos colocaram que China e Rússia ficam fora dessa exploração. A gente fala também de uma ajuda, como eu falei, ao Golden Dome, né, que ele vai ser construído, claro, e os Estados Unidos se comprometendo a fazer um auxílio no desenvolvimento da Groenlândia, com infraestrutura de portos, ferrovias, rodovias, claro, também para auxiliar a exploração mineral que interessa para os Estados Unidos e para que ele consiga estabelecer ali um hub logístico estratégico, principalmente para as vias militares. Aí surgem outras mídias, outras informações, como por exemplo o Daily Mail, colocando que os Estados Unidos está pensando em oferecer para que os países, os cidadãos da Groenlândia se sintam confortáveis com essa situação, até $1 milhão. Já tinha sido falado no passado $100 mil, $10 mil, algum tipo de financiamento pode ter. Assim, $1 milhão, convenhamos, a gente tem 57 mil habitantes, ficaria na casa do, se eu falar besteira não me xinguem, tá? Mas aí $57 bilhões. Galera, assim, pesado, né? Não sei se os americanos vão dispor de $57 bilhões para os cidadãos que ali estão, só para que eles aceitem fazer. Talvez possa ser por família, um valor inferior, tal, mas algum tipo de recompensa financeira também pode ser para aumentar a aceitação da presença americana no território da Groenlândia. Ou seja, aparentemente, as duas partes foram atendidas,
Porque os Estados Unidos conseguem posições militares e a Groenlândia mantém a sua soberania. A questão que eu coloco para vocês é: será que não dava para ter feito isso de outro jeito? Os americanos precisavam ameaçar e, inclusive, falar de a ação militar, porque não foi. Embora o Trump tenha negado ontem, várias lideranças americanas falaram consecutivamente sobre isso, de ameaça militar contra a Groenlândia. Não, eu prefiro sair da OTAN, mas ter a Groenlândia. Existe a possibilidade de eles, se eles não cederem a ilha, fazer algum tipo de intervenção. Ah, professor, mas você não entende como o Trump joga o jogo geopolítico. A gente sabe que ele sempre coloca muito lá na frente para conseguir o meio termo. E, de fato, ele conseguiu o posicionamento, aliás, pontos importantes, não sabemos quanto, né? Mas parte ali do território para colocar suas bases. Vamos ser sinceros? O Trump, por exemplo, na questão da OTAN, acho que ele fez certo dentro do jogo geopolítico. Eu vou sair da OTAN, eu vou tirar tropas, porque os países europeus não gastam nem 2% e tal. Com as ameaças que ele fez, a gente teve, por exemplo, os países se comprometendo a aumentar para 5% os gastos do PIB. Pô, para os interesses americanos, ele fez algumas ameaças, a gente sabe como o Trump joga o jogo, cara, sem maiores problemas. Agora, invadir um país aliado estratégico, cara, isso quebra pontes, isso quebra relacionamento geopolítico. Pode ter conseguido o objetivo em curto prazo, mas em longo prazo gera desconfiança. Por exemplo, se os europeus tivessem, ah, não, então beleza, ó, acho que foi só uma ameaça, então vamos retomar aqui as relações. Os europeus, por enquanto, cancelaram o acordo comercial. A gente tem uma reunião de emergência que continua marcada, penso eu que o acordo comercial vai voltar a valer, já que o Trump retirou as tarifas, mas essa reunião de emergência marcada, ela vai discutir muito a questão de ainda da soberania da Groenlândia e o acordo comercial entre a União Europeia e Estados Unidos. Nós temos, por exemplo, as pessoas na Dinamarca protestando contra o Trump. Não tem o bonezinho MAGA, Make America Great Again? Pessoal na Groenlândia falando Make America Go Away, né? Ou seja, vai embora daqui. É o novo MAGA para o pessoal da Dinamarca. A gente tem, por exemplo, congressistas americanos que fizeram um bolo com o formato da Groenlândia e com ali o glacê como a bandeira dos Estados Unidos. Não, a Groenlândia vai ser território americano. É óbvio que os europeus não vão se sentir confortáveis com isso. E aí, a busca por alternativas, a busca por novos mercados, novos relacionamentos, ela acontece. O que é muito prejudicial para o relacionamento geopolítico dos americanos. O professor pode dar exemplos? Claro, a gente pode pegar, por exemplo, o acordo que está sendo assinado entre a União Europeia e Índia. É um acordo que fala de segurança e defesa e a possibilidade de um acordo comercial. A Ursula von der Leyen falou sobre isso. A gente não pode ficar parado porque existem aliados históricos que estão pensando muito mais nos seus próprios interesses. O America First dos Estados Unidos não citou os americanos nominalmente, mas claramente é isso. A gente está falando agora de um bloco econômico entre a União Europeia e Índia que pode dar conta de quase 2 bilhões de pessoas, porque são 700 milhões da União Europeia e 1,4 bilhão da Índia, e um acordo de parceria militar e estratégica. Lembrando que os indianos também mantêm fortes relações com a Rússia. Vocês percebem que existe um eixo que está se fechando e deixando de lado os Estados Unidos? O Mark Carney, galera, o Mark Carney, por exemplo, primeiro-ministro do Canadá, falou em colocar tropas na Groenlândia, fechou um acordo estratégico histórico com os chineses, a revelia do que os americanos querem. As exportações de petróleo, por exemplo, do Canadá, que hoje 5% mais ou menos vão para a China, deve aumentar para 10% no futuro próximo. E o Mark Carney falou que a China é um parceiro muito mais confiável. Então, o que eu vejo é que a União Europeia está buscando alternativas, está buscando novas parcerias. Professor, existe até, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia, não existe? Pois bem, existe, mas aí a gente sabe que entra a questão do forte lobby e protecionismo europeu. Nós tivemos, apesar do acordo ter sido assinado pelo Poder Executivo, tem que ser aprovado ainda pelo Parlamento, pelo Conselho Europeu, tudo tal, só que o Parlamento Europeu aprovou por 334 votos a 324 contra 11 abstenções, que não é que o acordo não vai ser aprovado, mas primeiro ele tem que passar pelo Tribunal de Justiça da União Europeia para julgar se está sendo alinhado às normas europeias ou não. Claro, o Tribunal de Justiça ele vai averiguar se ele vai precisar fazer uma avaliação maior ou não. Se ele precisar fazer, vocês entendem que isso pode atrasar, depende muito, né, da velocidade que isso for julgado, mais de 6 até 18 meses a aprovação do processo. Professor, e quem votou isso?
praticamente os europarlamentares protecionistas. No caso da França, por exemplo, os 81 europarlamentares votaram por adiar a proposta. Percebe que é um trâmite burocrático para adiar um pouco a negociação, porque a gente sabe que existe uma série de manifestações na Bélgica, na França, contra o acordo, principalmente pensando nos agricultores franceses e agricultores da Polônia, da Hungria, enfim, que estão preocupados em perder competitividade com a entrada de produtos do Mercosul. Então, que a gente percebe que os europeus querem ter acesso ao mercado do Mercosul, principalmente ao mercado brasileiro, para os seus produtos industrializados, mas não querem perder a concorrência e querem manter um protecionismo frente aos produtos agrícolas. Agora imaginem, pode adiar por 18 meses. O acordo Mercosul-União Europeia, ele não passa a valer assim no momento que for concordado, porque são pelo menos 15 anos de adaptação. Ou seja, tem muito espaço aí para coisa dar errado. E aí, galera, acha que o acordo foi bom para a Europa e para os Estados Unidos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.